A separação de poderes e o processo de institucionalização das agências reguladoras de telecomunicações nos Estados Unidos e no Brasil, este é o tema da tese do professor Gabriel Lander, em destaque hoje no Academia. E eu gostaria de ouvir Vinícius Marques de Carvalho, membro do CAD, para suas primeiras considerações sobre o trabalho. Obrigado pelo convite. Acho que, novamente, como fez o Gabriel, louvar a iniciativa da TV Justiça de promover esse tipo de debate acadêmico que muitas vezes fica reservado ao âmbito da universidade e como a própria ideia de universidade diz, esses conhecimentos têm que ser universalizados, eles têm que ser apropriados pela sociedade de uma forma geral, e é esse papel que a TV Justiça tem cumprido e vem cumprindo muito bem com esse programa. Bom, a tese do Gabriel, ela tem, para mim, uma importância muito grande, porque, na verdade, ela reflete uma evolução do que acho que tem sido as teses jurídicas nos últimos tempos, e eu digo evolução no sentido substancial da palavra mesmo, né? É uma grande melhora, e eu acho que essa melhora está muito vinculada a uma questão que você, na tua tese, a uma metodologia que você adotou na tua tese, que eu acho que ajuda muito, que é a ideia de fugir um pouco do debate dogmático, né, sobre separação de poderes e papel de agências de regulação, que é um debate que foi muito travado, é natural que tenha sido travado, principalmente na década de 90, com o surgimento das agências. Os juristas, em geral, têm que se debruçar sobre isso mesmo e olhando para a questão do poder normativo das agências, das suas funções quase judiciais, como incorporar isso e como contrastar isso com os princípios da República Federativa do Brasil. E hoje a gente tem uma possibilidade de avançar um pouco nesse diagnóstico, já com um olhar um pouco mais distanciado, né, de 10 anos que se passaram, mudanças de governo, com mudanças de perspectiva sobre o papel das agências, e tentar fazer um pouco uma abordagem crítica do que foi esse processo. E a tua tese, eu acho que ela está inserida nesse contexto, isso é um elogio que eu faço, acho que a lente da tua tese, né, que é observar o acoplamento, a relação entre a separação de poderes como uma garantia institucional e a evolução da institucionalização das agências de regulação no Brasil e nos Estados Unidos no setor de telecomunicações é uma lente muito interessante. Se você me permite uma pequena crítica, Gabriel, eu acho que nas virtudes às vezes a gente encontra alguns pequenos defeitos, né? Então, a tua abordagem histórico-institucional, ela é muito interessante, mas às vezes você lendo os 3 primeiros capítulos da tese, você fica às vezes tentando, em alguns momentos, procurar o fio da meada, né? Às vezes eu fui, na minha defesa de tese, um pouco criticado por isso, porque eu também fiz uma abordagem parecida com a sua, e em alguns momentos você entra na descrição histórica e alguém te fala assim, Moisés, onde é que você está? Onde você quer chegar aqui? Na verdade, você está contando uma história, mas cadê a tua tese aqui no meio da história? E você puxa isso muito bem no capítulo 4. Né? Você faz esse resgate no último capítulo da tese, mas eu acho que faltaram alguns elementos, né, dessa discussão já nos capítulos anteriores, na abordagem histórica propriamente. A tua tese passa uma mensagem muito forte, que se eu pudesse resumir numa frase, eu resumiria da seguinte forma: as instituições importam. Né? E elas não importam só porque elas, em alguma medida, limitam o comportamento dos indivíduos. Elas importam muitas vezes porque elas interferem na própria formação da vontade dos indivíduos. Uma instituição forte, ela pode, de certo modo, não só fazer o indivíduo, as pessoas que trabalham e a relação e as pessoas com que se relacionam essa instituição, né, empresas, sociedade civil, essas instituições podem alterar essas motivações. Isso é muito importante. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de um professor amigo meu que dizia: nada mais intervencionista do que um liberal na presidência do BNDES e nada mais liberal
do que o intervencionista na presidência do Banco Central. São duas instituições muito fortes, que quem entra lá praticamente é absorvido pelas concepções, pelo que a burocracia daquela instituição produziu ao longo da história. Então, isso conforma o espaço regulatório, usando o conceito que você utilizou, de uma forma muito específica. E esse ambiente, ele tem esse papel. E aí, trazendo um pouco para a história do que aconteceu no Brasil, com as agências de regulação e já fazendo um pouco esse olhar um pouco mais distanciado, o que eu acho interessante notar é que as agências de regulação nos Estados Unidos, quando houve o processo de desregulação na década de 70, foram muito questionadas, né, o surgimento dessas teorias do interesse privado, ou teorias positivas da regulação, teoria da captura, foram fundamentais, essas teorias foram fundamentais para promover uma crítica às agências de regulação e promover um processo de desregulação que acarretou a política de defesa da concorrência o maior papel na regulação de setores, ou seja, se deixou, de uma certa medida, uma regulação substantiva para uma regulação um pouco mais reflexiva, baseada na política de defesa da concorrência e na atuação em casos concretos. No Brasil, essa mesma crítica da teoria da captura, que foi promovida também, né, em estudos sobre o Estado brasileiro, formação de anéis burocráticos, patrimonialismo, toda essa discussão gerou um diagnóstico que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, fez surgir as agências de regulação no Brasil. Aqui, o movimento de desregulação foi um movimento de retirada do espaço regulatório do âmbito das empresas estatais, que ao mesmo tempo que geriam os serviços públicos, acabavam regulando os serviços, e passou para as agências de regulação. A questão que eu deixo para discussão, não sei se agora ou numa segunda etapa do programa, em que medida, na verdade, a gente não incorporou de uma forma um pouco esse tipo ideal agência de regulação, e a gente também não corre o risco de reproduzir os mesmos defeitos, os mesmos problemas que foram identificados no caso norte-americano. Ou seja, em que medida a gente não está caricaturando o modelo, adaptando a uma realidade um pouco diferente, que como uma caricatura a gente acaba realçando os defeitos, os traços mais peculiares. Então, eu acho que essa questão é uma questão obviamente ampla, mas que acho que, de certo modo, está no horizonte da tua tese e acho muito importante colocar essa discussão em público, para o público todo se apropriar, né, e ajudar a gente a construir um Estado melhor, mais republicano, que é o objetivo da tua tese. Bem, antes de passar aqui a palavra ao professor Diógenes Coimbra, vamos então ouvir aí os comentários acerca das considerações do conselheiro Vinícius Marques. Bom, muito obrigado pelos elogios, Vinícius. Recebo realmente honrado. E, primeiro, né, com relação à questão formal, realmente a abordagem histórica, você não é o primeiro a dizer isso, né, que durante a leitura da abordagem histórica se perde um pouco o sentido, o vetor, né. Numa revisão da dissertação, eu certamente vou tentar direcionar melhor o leitor na introdução desses capítulos. E foi um debate metodológico grande. Boto o capítulo de marco teórico inicial ou final, a dissertação. E o problema é o ovo e a galinha, porque sem a leitura histórica, o capítulo sobre a discussão teórica me pareceria esvaziado. E a discussão histórica sem o marco teórico fica pouco direcionada. Mas eu acho que talvez eu consiga resolver isso na revisão nas introduções aos capítulos, nesse encadeamento. E agradeço a observação. A mensagem realmente é que as instituições importam.
E a ideia de que comportamentos são moldados pelas instituições, ela está forte, inclusive, na própria teoria do espaço, nas duas teorias, na teoria do espaço regulatório e na teoria de regulação de resposta compreensiva. A ideia de que uma vontade individual, no momento em que aquele indivíduo está dentro de uma instituição, o resultado do processo institucional não é necessariamente o resultado da vontade individual de quem comanda ou de quem integra. Há constrangimentos institucionais. Isso não só dentro dos entes estatais, mas dentro das próprias empresas. Então, um presidente de uma empresa responde ao seu conselho de administração, que responde aos seus acionistas, que necessitam de opiniões jurídicas, que por sua vez dependem de instituições financeiras para financiar determinadas atividades. Então, essa pluralidade de interações, que é até mais visual dentro da administração pública, ela ocorre também no próprio mercado. E essas interações têm mão dupla, né? Então, alterações regulatórias influenciam as empresas são uma fonte de conhecimento técnico e delas depende o futuro do próprio mercado, pois elas são os agentes desse mercado. Então, essa interação institucional é o foco, realmente. E o desenho institucional é o que eu entendo a grande ferramenta para a realização de um Estado republicano. A crítica à regulação ocorrida nos anos 70 nos Estados Unidos, eu acho que ela dá para se inserir. Quando se fala em desregulação, você, na verdade, faz uma referência a uma pluralidade de realidades bastante distintas, né? Então, a desregulação dentro da Europa foi uma coisa, a desregulação nos Estados Unidos foi outra. Tem um autor italiano, que não está na minha bibliografia, eu usei em outro trabalho, acho que é Gianfrancesco Di Plinio é o nome dele. E ele faz uma oposição entre dois modelos de desregulação. O que ele chama do modelo americano, que seria o adversarial legalism, e o modelo europeu, que seria um modelo de meta-regulation, de meta-regulação. Esse modelo de legalismo adversarial, digamos assim, é um modelo que é fortemente baseado na sujeição de conflitos ao judiciário. Então, você elimina regulamentos e leva as decisões regulatórias ao judiciário. O modelo de meta-regulação já é um modelo de desenho institucional mesmo, em que você faz o desenho da atuação regulatória com um mecanismo de constrangimento a uma atuação interventiva direta do Estado. Então, você tem limites à própria regulação dentro do Estado. Isso seria característico dessa desregulação sob o viés europeu, que seria uma regulação voltada à promoção do mercado. Então, voltada a uma ideia tradicional até do Estado corrigindo falhas de mercado e atuando em pontos específicos para promover a concorrência, onde, obviamente, a função dos órgãos de defesa da concorrência ela é fundamental. E em que medida a gente não incorporou o modelo americano, corremos os riscos de realçar os seus defeitos? Eu entendo que, sendo um produto humano, né, as instituições elas não nascem perfeitas, elas têm movimentos de aprimoramentos contínuos e, eventualmente, de rupturas em busca de novos modelos. E o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que há progressos e há regressos nesse movimento de construção das agências reguladoras que foram determinados pelo próprio contexto em que ocorreu a regulação. Então, no final do século XIX, você tinha empresas com grande poder e você tinha uma certa descrença na posição regulatória do Estado, do Executivo. Essa função de disciplinar relações econômicas era uma função que se entendia fundamentalmente do Legislativo e especialmente do Judiciário, em torno de um conceito que já era um conceito construído pela Common Law, que é o conceito de Common Carrier. E depois, quando esse modelo ganhou vulto, ocorreu o contrário, houve um esvaziamento do Legislativo e um esvaziamento do Executivo.
E o que eu entendo é que houve, à medida em que o próprio setor foi avançando, o modelo regulatório foi assumindo novas posturas. Não fosse o modelo regulatório anterior, que mesmo que foi criticado pelas teorias do interesse privado, de excessiva intervenção nos mercados, talvez não se conseguisse uma expansão da rede de acesso à telefonia, como é que aconteceu nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Só que no momento em que se cumpriu esse objetivo regulatório, as instituições já não tinham mais a mesma utilidade. A realidade mudou, o que obrigou uma revisão. Talvez outras instituições tivessem promovido de formas diversas a mesma política pública, que era de universalização de acesso. Só que aquela acabou sendo, naquele contexto político, a que se desenvolveu e funcionou. Né? Os Estados Unidos, no século XX, tinha uma malha de telefonia que nenhum outro país tinha. Hoje já não funciona também lá. Mesmo com a desregulação, se formos olhar esse modelo que deixa a iniciativa privada sem um norte regulatório para promover a competição, no que diz respeito à banda larga, por exemplo, deixou os Estados Unidos com uma situação de déficit frente à União Europeia, que passou os Estados Unidos em termos de disponibilidade de infraestrutura. E a Academia destaca alguns trabalhos de mestrado e doutorado apresentados nas universidades brasileiras. Vale a pena conferir. São teses e dissertações que já estão publicados e disponíveis no mercado editorial. Juros no Direito Brasileiro, do mestre em Direito Civil Luiz Antônio Scavone Júnior, editado pela Revista dos Tribunais. Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, do mestre em Direito Civil Itamar Ganho, editora Saraiva. O Academia tem espaço reservado para o conhecimento e experiência de mestres e doutores. O meu mestrado foi na área de Direitos Humanos, com enfoque na responsabilidade internacional do Estado brasileiro em face da criminalidade interna. Eu tive a satisfação de, por ter já vários anos de experiência na área criminal, chegar num ponto que senti necessidade de embasamento teórico para aquelas indagações que eu precisava. E nesse ponto o mestrado veio acrescentar muito, porque eu consegui dar suporte teórico para uma realidade prática que eu já convivia, que é a questão da violência que assola o Estado brasileiro hoje. As dificuldades maiores que enfrentei, aquelas naturais, do ingresso, ao mesmo tempo que estava trabalhando, frequentando as aulas e posteriormente continuando trabalhando como promotor de justiça e fazendo a colheita do material para pesquisa e depois escrevendo a dissertação. São dificuldades normais que acho que qualquer candidato enfrenta nesse período de trabalho e estudo. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já.